Oiê! Tudo bom? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vai ser bate-papo, né? Eu vou trazer algo que o senhor queimou no meu coração e que eu queria muito falar com vocês. Bom, esses dias atrás eu fui com a Ari assistir o filme Som da Liberdade, que eu acredito que vocês, né, tenham escutado muito falar, pelo menos eu espero que vocês tenham escutado muito falar. Eu até compartilhei lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, vai correndo me seguir, por favor. Eu fui assistir o filme, né, e também que tinha uma página dando ingresso de graça. E, gente, por que eles estão fazendo isso? Eles realmente estão dando ingresso de graça. Eles estão fazendo isso porque esse filme, ele demorou 5 anos pra ser lançado, e ele tem uma história muito forte por trás desse filme. É baseado em fatos reais, né? Conta a história de um homem que largou a carreira dele de... Acho que ele era policial, alguma coisa assim, não acredito que nos Estados Unidos. E ele largou pra poder salvar crianças que eram vendidas por tráfico sexual, eu não sei se é assim que fala, mas enfim. Filme muito necessário, conta realmente a história real. É uma coisa que não é muito falada e que nós precisamos proteger nossas crianças. Realmente abriu os meus olhos, principalmente para eu que quero ser mãe, né? Pro Ari que quer ser pai, eu fui com ele. Então, abriu os nossos olhos, né? Pra poder prestar mais atenção em algumas coisas e enfim. Mas o vídeo de hoje é sobre outra coisa que eu vou falar e eu queria muito compartilhar, né, dessa história da questão do filme pra vocês. Por favor, se vocês tiverem como, vão assistir. E não tem desculpa pra não assistir, de que tá faltando dinheiro ou algo do tipo, porque tem pessoas doando ingresso e eles estão fazendo isso justamente para o máximo de pessoas possíveis poderem assistir. Então, por favor, assista esse filme. Eu tenho certeza que, por mais que seja pesado, que vai te deixar chorando e muito pensativo, vai ser muito especial e vai ser muito bom pra você, né? Que vai falar muito, né, com você. Bom, eu já vou pedir desculpa também se vocês tiverem ouvido barulho de construção ou muito falatório, é porque, né, vocês sabem, eu não moro num lugar fechado. Tem uma casa construindo aqui do lado. Vou pedir perdão realmente porque eu não tenho como controlar isso, né? Eu tô até com o microfone aqui, o microfone vai pegar só a mim, mas se sair eu peço perdão. Enfim, o que eu vim falar hoje é sobre muitas das vezes que nós, né, temos um chamado simples, um propósito simples, porque a maioria das pessoas, ela não vai ser famosa, não vai ser uma youtuber famosa. Eu não sou uma youtuber famosa. Eu não sou uma blogueira famosa, eu realmente compartilho o que eu vivo com as pessoas que, né, querem me seguir. Mas eu não sou famosa, como muitas pessoas, e não sou cantora famosa, não que eu cante muito bem, né, mas enfim, não sou cantora. E tem muitas pessoas que são famosos e não são da presença do Senhor, mas tem muitas pessoas que são famosos e são e podem ecoar da maneira deles. Mas o que eu queria falar com vocês é sobre o fato de que às vezes o nosso chamado não vai ser algo do qual nós esperamos, por exemplo, a subir no altar, por exemplo, para ser um pastor, para ser líder, para ser algo do tipo. Talvez, muitas das vezes, o nosso chamado não vai ser esse, mas nosso chamado vai ser para ser uma mãe, para ser um pai, para ser um trabalhador, para ser alguém que vai fazer missões. E muitas das vezes as pessoas acham que missões é só viajar para outros países. Muitas das vezes as missões que vocês vão fazer vai ser no seu próprio bairro, vai ser na sua família. Então, isso foi algo que Deus queimou muito forte no meu coração, porque, pra quem não sabe, minha mãe faleceu em 2020. Eu já até gravei um vídeo aqui sobre isso, foi um vídeo muito difícil pra mim. E ela faleceu em 2020. Minha mãe tinha muitos sonhos, muitos deles ela não conseguiu realizar. Um deles foi de ter a casa própria. Minha mãe tinha muito sonho muito grande de ter a casa própria dela e ela não conseguiu conquistar esse sonho. Minha mãe morreu aos 49 anos e uma das coisas que marcou muito forte no meu coração nesses dias, né, que até fiquei chorando, comentando com a Ari, é que a minha mãe, ela simplesmente foi mãe. Com todas as limitações dela, da forma dela, ela simplesmente foi mãe e marcou a minha vida. Ai, Agatha, por que ela marcou a minha vida? Porque depois que eu casei, minha mente mudou para várias coisas, inclusive o fato de ser mãe. E hoje eu não vejo mãe simplesmente como ser mãe, né? Ah, essa é uma pessoa que, né, acaba cuidando de você. A mãe, ela é uma pessoa incrível. E eu sou imensamente grata porque talvez, se Deus permitir, eu vou ter a oportunidade de ser mãe. E então eu paro pra pensar, a mãe ela abdica de muitas coisas pelo seu filho. É porque depois que ela tem
filho, o corpo dela muda, até no momento, assim, nos primeiros dias de vida do bebê dentro do útero, porque eu acredito nisso, eu sou contra o aborto, então eu acredito muito que a partir do momento que constatado que tem um bebê lá dentro, pra mim é uma vida. Independente se as outras pessoas dizem o contrário, pra mim é uma vida. A partir do primeiro momento de que ela tem uma vida ali dentro, o corpo dela já começa a mudar, ela já tem os enjoos, já tem as tonturas, já tem todos os sintomas da gravidez. Então a mãe, ela acaba abrindo mão de muita coisa pelo seu filho. Ela abre mão de noites dormidas para poder dar de mamar para o seu bebê, para poder cuidar do seu filho. Não que o pai não abdique de muitas coisas também, mas a maior parte é da mãe, né? Porque é a mãe que carrega ali o bebê. Enfim, o pai tem o papel dele, a mãe tem o papel dela. E eu pensando nisso, a minha visão depois que eu casei, depois que muitas coisas começaram a mudar na minha vida, mudou totalmente a forma que eu via minha mãe. Hoje ela não está mais aqui, mas eu fico parando assim para pensar e eu falo assim, quão precioso foi ter ela na minha vida. Ela foi a primeira pessoa que me levou para a igreja, que mesmo com as limitações dela me apresentou para Jesus. Graças a Deus, eu não me desviei desses caminhos. Eu já tive épocas de estar em cima do muro, já tive épocas de não saber o que eu queria, de questionar Deus por muitas coisas, mas hoje eu tô vivendo a melhor fase com Jesus, mesmo que seja a fase um pouco mais difícil da minha vida. Não que quando eu perdi minha mãe não foi difícil, eu passei por muitas coisas que um dia se eu tiver a oportunidade de contar melhor o meu testemunho, porque eu já contei o meu testemunho, mas eu contei até metade. Então, se eu tiver a oportunidade de contar melhor meu testemunho, eu vou contar, mas eu já passei por muitas coisas que hoje eu paro pra pensar assim, eu falo, Deus fez muito na minha vida. E nos dias difíceis, é isso que a minha pastora falou pra me lembrar. Se lembra de tudo que Deus fez na sua vida até aqui. E realmente, gente, Deus fez muito na minha vida. Muito, muito, muito. Tem sido uma fase muito complicada, de muitos aprendizados, mas muita graça, eu tô vendo muita graça de Deus sobre as nossas vidas. Muita graça de Deus. Eu tenho aprendido muito e eu saí, né, falando pro Ari assim, meu, a minha mãe, ela impactou a minha vida. A minha mãe, ela simplesmente impactou a minha vida por ser minha mãe. Ela não me ensinou a orar. Ela não me ensinou a ler a Bíblia, ela não me ensinou a dar o dízimo, ela simplesmente me levou para a igreja com as limitações dela. E com isso, eu já vejo o quanto foi precioso para mim ter ela na minha vida. A minha mãe, ela abriu mão de tantas coisas para ver eu e as minhas irmãs bem. Ela me ensinou muito só com as atitudes dela. E é por isso que Deus fala que pra gente ser crente de verdade, nós temos que demonstrar com as nossas atitudes, porque muitas das vezes que nós vamos estar falando não é o suficiente. E a minha mãe, ela me ensinou com as atitudes dela. Simplesmente por ser ela no jeito simples de ser, ela sofreu muito, 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 muito. Não só quando ela teve câncer, mas antes ela já vinha sofrendo muito tempo. E ela lutou até o fim. E esses últimos dias têm sido de muita saudade, assim. Eu fico lembrando como foi o último dia que eu a vi, que ela ficou 18 dias internada antes de morrer, né? Porque ela foi internada no dia 10 de setembro, no aniversário do meu pai, e aí ela faleceu no dia 28 de setembro. Então ela ficou 18 dias internada e eu só tive um dia dentre esses 18 dias para vê-la. E nesse único dia que eu tive, eu só tive 15 minutos para vê-la. Então, esses 15 minutos eu passei os 15 minutos inteiros chorando. Falando o quanto eu a amava, parece que realmente eu já sabia. E nesse dia foi muito, muito forte, assim. Eu sinto tanta falta da minha mãe. Mas eu olho assim pra trás, eu falo assim, ela impactou a minha vida da forma mais simples. Simplesmente sendo minha mãe. Simplesmente isso. E o tanto que ela sonhava com as coisas que eu vivo hoje, tendo um casamento firmado na presença de Deus,
tendo um casamento bom. Ela teve a oportunidade de ver a minha irmã se casando e a minha mãe estava tão feliz naquele dia que eu tenho certeza que se ela estivesse presente no meu, ela estaria tão feliz, mas tão feliz. E eu tenho visto assim minha mãe de formas diferentes. Eu não fui uma filha perfeita. Teve muitos momentos no qual eu preferi me afastar pelas minhas atitudes do que estar lá com a minha mãe, aproveitando o tempo com ela. E isso é uma coisa que me marcou demais, porque é exatamente aquilo que as pessoas falam e a gente não dá valor. Aproveite o tempo que você tem, e é realmente verdade. Aproveite o tempo que você tem, porque vai chegar um dia que esse tempo não vai mais existir. Inclusive, foi uma pregação que meu pastor falou esses dias. Aproveite o tempo que você tem, porque vai chegar um momento que não vai ter mais tempo. E então, eu queria só conversar sobre isso com vocês, porque muitas das vezes a gente vai achar que a gente vai ter um propósito gigantesco, que a gente vai ir viajar para fazer missões, que a gente vai ser super famoso, que a gente vai alcançar muitas pessoas. Não que essas pessoas grandes Deus não quer, Deus quer, da maneira dele, ele tá fazendo na vida de cada um. Mas muitas das vezes nós não vamos alcançar uma quantidade muito grande de pessoas. Mas isso não quer dizer que nós não estamos sendo usados pelo Senhor. Muitas das vezes nós vamos alcançar só os da nossa casa. E muitas das vezes nem vai ser todos. Porque a pessoa ela tem o livre-arbítrio dela e Deus não interfere nisso. Mas a minha mãe, mesmo ela, né, estando numa fase bem complicada da vida dela, ela sempre esteve indo ali pra igreja, do jeitinho dela. Tinha dias que ela não conseguia ir. E ela, eu lembro de quando eu me batizei, ela toda feliz lá comigo, ela quem estava do meu lado. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. E a minha mãe, ela sempre torceu ali por mim, ela sempre com as limitações dela. Sempre quando eu era mais nova, né, e eu não tinha idade ainda para andar sozinha, ela me levava para a igreja. Nos dias, todo sábado eu tinha ensaio da dança, todo sábado a minha mãe me levava para a igreja pro ensaio da dança. Ela me levava e ia me buscar. Ela sabia o horário certinho que eu chegava em casa. Se eu passava um minuto a mais desse horário, ela estava me ligando, perguntando se estava tudo bem. Minha mãe foi simplesmente mãe. Ela simplesmente fez o propósito que Deus tinha para ela, que foi ser mãe de 3 meninas. Com as limitações dela, com as falhas dela, porque ela não era perfeita, mas ela simplesmente foi mãe. E esses dias eu pensando nisso me ensinou tanto. Porque nós queremos muitas vezes um propósito grandioso para fazer e nós temos um propósito maravilhoso na nossa própria casa. Eu sou esposa. Eu sou esposa. E eu ainda acredito que eu posso melhorar muito como esposa, porque eu não tenho entregado meu melhor como esposa. Não porque eu não queira, eu tenho me esforçado, mas eu sou muito falha. Eu sou muito falha. E, gente, é muito complicado, porque a internet hoje ela não consegue entender muitas coisas. Às vezes eu vejo vídeos, né? Eu gosto muito de ler comentários, não sei se você é do time que lê comentários, mas muitas das vezes eu vejo vídeos de meninas falando sobre a mulher que você quer ser, se arrumar pro seu marido, cuidar da sua casa e não sei o que, não sei o que lá. E aí vem comentários do tipo, ah, mas ninguém fala nada do homem. Gente, eu vou falar da minha visão como esposa, porque o Ari ele pode falar da visão dele como esposo, mas da minha visão como esposa eu posso ser muito melhor. Eu posso sim entregar o melhor pro meu esposo, eu posso sim me arrumar pro meu esposo, eu posso sim cuidar da minha casa pra minha família. Porque eu sonhei com a minha família, eu pedi a Deus uma família, um casamento, e quando Deus me dá, eu simplesmente vou tratar de qualquer forma? Não. Então, nós temos papéis a cumprir e o papel da mulher ele está muito descrito perfeitamente na Bíblia. Provérbios 31, a partir do versículo 10, fala como que deve ser a mulher exemplar, de acordo com a Bíblia, e a Bíblia não mente. Então, eu quero ser uma mulher exemplar. Eu vou fazer 1 ano de casamento em dezembro, né? Hoje não, no dia 10 eu e o Ari completamos 10 meses de casados.
E realmente, como dizem, o primeiro ano é sempre mais complicado, né? Porque são adaptações, são pessoas diferentes que estão se unindo, mas o importante é nós permanecermos firmes no propósito que Deus designou para nós. E eu não tenho vivido como eu sonhei, mas eu preciso todos os dias buscar melhorar. Todos os dias eu preciso buscar ser uma esposa melhor, assim como o Ori também precisa buscar ser um esposo melhor. Nós nunca vamos 100% entregar o nosso melhor para outra pessoa de acordo com o que ela espera. Isso foi uma coisa que meu pastor me falou esses dias. Às vezes nós vamos entregar o nosso melhor, e mesmo que a pessoa não espere isso, foi o nosso melhor naquele dia, naquele momento. Então, eu amo fazer as coisas de casa, porque eu amo ver o meu lar lindo, eu amo ver o meu lar arrumado, eu amo ver o meu lar limpo. Ultimamente, com a rotina que eu tenho tido, né? Com o que eu e o Ari temos passado, eu não tenho conseguido fazer muita coisa, é ele que tem feito mais. Mas o Senhor, ele conhece meu coração, ele sabe os pedidos que eu tenho para ele sabe o desejo que eu tenho. E o meu desejo é eu poder cuidar da minha família como o Senhor me designou. Cuidar do meu esposo, assim como ele cuida de mim. Eu quero aprender a ser a mulher que a Bíblia designa para que eu seja, assim como Ari também quer aprender a ser o homem que a Bíblia diz que ele precisa ser. Eu quero cuidar dos meus filhos quando eles vierem. Eu quero ser a mãe que impacta a vida deles com as suas atitudes. Então, o nosso propósito é simplesmente fazer o que Deus tem para nós, independente se seja grandioso aos nossos olhos, mas vai ser grandioso aos olhos do Senhor. E dê valor para sua família. Aqueles de casa, sabe? Não fica dando valor só para os de fora, porque nós temos que, né, dar valor para as pessoas que estão ao nosso redor, para os nossos pastores, para todo mundo que nos ama, que nos instrui no melhor caminho. E nós precisamos também, principalmente, dar valor para os da nossa casa. Principalmente se esse foi o seu pedido um dia, porque um dia eu pedi para ser esposa. Esse foi um dos meus maiores sonhos, do qual Deus realizou. Deus, ele tem me ensinado muitas coisas, e isso que eu comecei a pensar sobre a minha mãe impactou muito a minha vida. Então, aceite o que o Senhor tem para você, mesmo que aos seus olhos não seja grandioso, você pode impactar a vida de uma pessoa. A minha mãe impactou a minha vida e eu fui só a filha dela. A filha dela cheia de erros, a filha dela que poderia ter sido uma filha melhor, a filha dela que hoje sente a falta dela, mas que entende o quão precioso foi a passagem dela na minha vida. Essa mulher, ela me gerou, ela sentiu os meus chutinhos, ela aguentou o seio dela se machucar para poder me alimentar. Ela me ensinou a falar, ela me ensinou a andar. Ela entregou o melhor dela simplesmente pela minha vida. Gente, a minha mãe, ela foi minha mãe. E que precioso isso. Ai, glória a Deus. Eu agradeço muito a Deus, porque Ele é perfeito em tudo que faz. Deus, Ele faz tudo perfeito. Glória a Deus. A minha mãe, ela fez só o papel, sabe do quê? De aceitar me gerar. A maior parte, que foi o maior milagre, foi Deus que fez. Ele que plantou a sementinha, Ele que me desenhou, Ele que desenhou todo pedacinho da minha vida, Ele que sonhou em como que eu iria ser, e a minha mãe simplesmente aceitou que eu viesse. Mesmo que não tenha sido planejado, né? Porque eu não tenho mais ela aqui para perguntar, e muitas das coisas eu ainda não sei, e talvez só vou saber se o Senhor me revelar. Ou, enfim.
Mas a minha mãe simplesmente aceitou o propósito de Deus para a vida dela, gerou 3 meninas, 3 filhas maravilhosas, o qual ela amava muito. Ela amou conhecer os 2 netinhos dela. Quando Deus permitir, ela terá mais netos também, mas infelizmente ela não vai poder conhecê-los e eles vão conhecê-la através das histórias que nós contarmos. Então é isso, gente. Não teve roteiro, assim como a maioria dos meus vídeos. Não teve roteiro, eu só sentei aqui e quis contar algo que o Senhor, né, me fez lembrar, algo que impactou muito a minha vida, um pensamento que veio, né, sobre a minha mãe. É isso. Agora em setembro fez 3 anos da morte dela, 3 anos que eu não tenho minha mãe ao meu lado, mas é precioso saber que o Senhor, Ele tá comigo e Ele sempre faz o melhor. E que Ele tá cuidando de tudo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.